Brasil está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, hoje é segunda-feira, 23 de dezembro e você vai ver nessa edição especial do Jornal PT Brasil a reapresentação da entrevista com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que fala sobre os casos de violência política no período eleitoral de 2024 e a reapresentação da entrevista com Janaína Fernandes, secretária adjunta da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT, sobre a importância de políticas afirmativas para a população negra. Boa tarde para todo mundo, sigam a TV PT nas redes sociais e acompanhem a Rádio PT e o PT Sat, canal 1313. Um alô para Lúcia e Nayane, que apresentam diariamente esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais. Sou o Matheus Scavazini e falo ao vivo do estúdio da Rede PT de Comunicação. E você pode participar ao vivo e fazer esse jornal junto com a gente. Comente e envie sua mensagem e sugestão no chat do YouTube. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade da TV PT. Eu abro essa edição só comentando com vocês que a gente começou aí com um pouquinho de atraso por problemas técnicos, mas já foram resolvidos. Então, a gente está aqui presente com vocês. E a gente começa o jornal de hoje, então, falando sobre um tema que a gente vem mostrando aqui há algum tempo durante esse processo eleitoral todo, né? Mesmo antes, aí, durante a campanha, antes do primeiro turno, que são os casos de violência política. Essas eleições municipais registraram o maior número de casos desse tipo de violência, o que revela uma situação bastante preocupante. E sobre esse assunto, nós conversamos agora ao vivo com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Então, queria agradecer. Boa tarde, senador. Obrigado pela participação com a gente aqui no Jornal PT Brasil. E eu queria comentar um assunto específico, então, com o senhor. O senhor tem acompanhado aí de perto o inquérito sobre aquela tentativa de homicídio cometida, então, por um candidato aí bolsonarista contra o militante petista Charles Belchior, que aconteceu no dia 2 de outubro, ainda durante a campanha da candidata Candice Carvalho, em Aracaju, no Sergipe. Queria perguntar, então, para o senhor como é que estão essas investigações, como é que estão progredindo. Boa tarde para o senhor mais uma vez. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os que acompanham a TV PT pelos diversos canais. O inquérito ele foi concluído pela Polícia Civil, né? Ele foi considerado uma tentativa. Ele foi indiciado o Flávio da direita e mais 3 pessoas que estavam no carro com ele no dia 2 de outubro à noite. Nós estávamos fazendo uma carreata
e ele ficou entrando e saindo. Depois jogaram uma tornozeleira eletrônica no carro em que a candidata estava, junto com candidatos e candidatas a vereadores e vereadoras, e aí a nossa equipe de moto, de organização da carreata, foi pedir para ele sair, e aí quando o Charles chegou perto do carro, que passou na frente do carro, ele arrastou e levou o Charles por quase 2 quilômetros e jogou o carro em cima de outro carro com a intenção clara de matar o nosso companheiro, né? E inicialmente nós fomos recebidos de forma muito esquisita pela plantonista, que registrou como uma lesão corporal grave, mas não tentativa de homicídio. O indivíduo teve lá, não fizeram flagrante, o que mostra uma tendenciosidade por parte da estrutura do governo, né, do governo do Estado, que tinha outro candidato. E, na sequência, depois que nós demos visibilidade, depois que nós reclamamos junto ao secretário de Estado da Segurança Pública, e os advogados foram lá, que nós conseguimos transferir o caso para a Delegacia de Homicídios. E a gente não conseguiu o flagrante, mas a gente conseguiu, pelo menos, que esses 3 elementos, inclusive um candidato a vereador, o Flávio da direita, como ele se denomina, e mais 3 pessoas fossem indiciadas por tentativa de homicídio. Esse foi um caso. Dias anteriores, a candidata, no final da tarde, fazendo uma panfletagem na rua, foi abordada pela polícia militar por 3 policiais militares armados com fuzil, com pistola, para intimidar e para tirar a nossa campanha da rua. Ou seja, a gente está falando de que foi uma campanha violenta e os números apontam essa violência, mas esses números que estão registrados não representam nem 5% dos casos de violência que ocorreram ao longo desta campanha. Eu posso falar isso com a maior tranquilidade, porque em todos os municípios do estado de Sergipe e os candidatos eram oposição ao governo do estado, sofreram violência, agressão, sofreram abordagens ostensivas e violentas por parte da polícia militar, e teve outras formas de violência, como, por exemplo, a polícia escoltar a distribuição de dinheiro, a polícia dar proteção para a compra de voto na frente de escolas onde tinham sessões eleitorais. Foi preciso a gente chamar a Polícia Federal para poder fechar a barraca de compra de voto na frente de colégio, de escola, onde estavam as sessões eleitorais. Na presença da polícia militar, foi informado ao juiz eleitoral. Ou seja, nós vivemos vários tipos de violência nesta eleição. A violência institucional, o abuso do poder político, administrativo, bem como o uso da força direta e a agressão direta de ambos os lados, né? Principalmente da parcela que representa esse campo da extrema-direita ou desses radicais, que eu não sei o que a gente pode chamar, se de extrema-direita ou radicais ou pessoas que não têm a menor noção de civilidade no processo eleitoral. Então, no Brasil inteiro e no nosso estado, tivemos não um caso, não 10 casos, não 100 casos, mas milhares de casos de violência de diversas naturezas, o que compromete bastante o processo democrático. Senador, como a gente citou, essas eleições municipais
foram as que registraram o maior número de casos aí de violência política. Inclusive, um dos casos, a gente entrevistou aqui um candidato do PT que venceu em Bagé, no Rio Grande do Sul, e sofreu um atentado lá, a pessoa entrou armada, atirando. Ao que o senhor atribui a escalada de casos de violência que a gente vem vivendo agora, violência política que a gente vem vivendo agora? A tolerância e a inação das instituições. Se as instituições estivessem cumprindo de forma efetiva o seu papel, essa violência ela seria menor e nós não teríamos tantos casos de violência. A leniência do poder público, a leniência dos órgãos que deveriam dar garantias para que o processo eleitoral aconteça de forma tranquila, sem atropelos, mas há uma tolerância, infelizmente, de determinados setores da burocracia estatal que se coloca a serviço de uma determinada candidatura, se envolve, participa e usa dos recursos que dispõe. Se o recurso é a força, se o recurso, ou quando não usa diretamente o recurso para atacar, atingir o adversário de quem está no comando de uma cidade ou de uma cidade ou do estado que apoia aquele candidato a prefeito, as pessoas se sentem livres para poder agir de forma agressiva. Tem um caso que a Polícia Federal está investigando no município de Nossa Senhora de Lourdes, um candidato do PT, né, que teve os seus veículos de campanha abordados pela polícia da Caatinga, teve o assassinato de uma militante nossa, que também está sendo investigado. Ou seja, nós tivemos vários casos de violência institucional, física, incluindo aí pessoas que perderam a vida, e há suspeita de que isso tenha motivação política. Senador, e ainda um pouco sobre os desdobramentos disso, quais os principais desafios que o senhor enxerga aí em relação à segurança dos candidatos e também dos militantes aí a partir de agora nessas eleições para frente? Olha, primeiro eu acho que os tribunais regionais eleitorais, no passado, quando havia notícia, quando se noticiava que as eleições estavam esquentando ou que tinha um clima mais... Eles recrutavam, eles requisitavam força policial extra, né? Havia uma presença mais ostensiva da polícia e, às vezes, até de forças extraordinárias, né? Chegou até a pedir a presença das Forças Armadas em alguns lugares, né, para reforçar a fiscalização e impedir o uso da violência para a obtenção de vantagem eleitoral. Então, o que eu acho que a gente precisa ter é o funcionamento das instituições com mais rigor, com menos tolerância a esse tipo de prática e menos tolerância a candidatos que praticam esse tipo de ação na véspera da eleição. Nós não podemos tolerar uma eleição com agressões sistemáticas, com ameaça física, com ameaça velada. Isso aconteceu com muita frequência em mais de 40 municípios dos 75 municípios do estado de Sergipe. Isso foi a regra, isso não foi uma exceção. A regra foi essa, né? Então, é preciso que a gente reveja o que está acontecendo. Inclusive, nós temos uma reunião com todos esses candidatos que ganharam, que perderam eleições, para que a gente possa elaborar um documento e encaminhar à
a Subprocuradoria-Geral da República, a Subprocuradoria Federal Eleitoral da Procuradoria-Geral da República, para que a gente possa pensar o que fazer, né, nas eleições seguintes, para que não se repita o que aconteceu agora, né? Essa violência, e é uma violência em todos os níveis. A violência nos programas eleitorais, que há uma tolerância muito grande com fake news, com compra de voto, com abuso do poder econômico. Tudo isso é formas de violência. A gente está falando da violência física, mas tiveram outras formas de violência. Candidatos que a gente visivelmente extrapolaram o teto de gastos da campanha 4, 5 vezes, e isso não foi medido, não foi visto. Era o comentário da cidade, ninguém viu, ninguém sabe. Então é triste, mas a gente está passando por um momento de desmoronamento e de deslegitimação das instituições que devem preservar e garantir que o pleito garanta a integridade do pleito eleitoral. Não é a questão das urnas, isso está superado, isso a gente não tem questionamento. Agora, compra de voto, abuso do poder econômico, assédio eleitoral, que é outra forma de violência, uso da força policial para intimidar candidatos oposicionistas ao governo do Estado, em prefeituras, o uso da força física e da violência física contra militantes. Tudo isso aconteceu debaixo do nariz das instituições. E olhe que eu fui ao Tribunal Regional Eleitoral, disse e citei alguns lugares onde tinha notícia de que poderia acontecer violência física, onde poderia acontecer compra de votos. A gente fez isso. Até tinha polícia, acho que o TRE até cumpriu a tarefa, mas as instituições, a polícia propriamente, creio eu que seguiu as ordens do comando, e as ordens do comando, ela foi parcial e não garante ou não garantiu a integridade do processo eleitoral como um todo. Senador, só para finalizar, uma última pergunta, ainda falando sobre os impactos disso. Que ameaças a violência política pode colocar para a nossa democracia aqui no Brasil? Bom, primeiro você intimida candidatos, né? Pessoas que não tenham recursos, pessoas que não tenham força institucional, vai desistir de ser candidato. Pessoas que não têm voto acabam ganhando a eleição porque compra voto. Pessoas que acabam intimidando o eleitor, acaba afastando a militância de uma campanha limpa, bonita, alegre. Então, acho que isso é algo que precisa ser revisto no Brasil o mais rápido possível, para que a gente volte a ter eleições com bastante integridade, e é possível isso. Senador, eu queria agradecer então sua participação mais uma vez e agradecer e esperar que uma próxima vez a gente possa se encontrar aqui e falar de assuntos tão importantes como esse. Obrigado. Obrigado, Matheus. Um grande abraço a todos vocês. Abração. Tchau. Em 2024 foi um ano marcante na história daquele que é considerado um dos maiores partidos de esquerda do mundo, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Em 2024, o PT comemorou seu 44º aniversário de fundação, com uma sessão solene e um jantar comemorativo, realizado com grande sucesso e que contou com a presença do presidente Lula, ministros, ministras, embaixadores, parlamentares, dirigentes e militantes do partido. O ano começou com um trabalho interno árduo, através do Grupo de Trabalho Eleitoral Nacional, o GTE 2024, formado por dirigentes nacionais representativos de todas as tendências internas do partido e também de todas as regiões do país, com o objetivo de fazer o levantamento,
acompanhamento e apoio político das pré-candidaturas nas capitais, além das cidades onde haveria segundo turno e aquelas com mais de 100 mil eleitores. Após o primeiro e o segundo turno das eleições municipais, o PT saiu do pleito de 2024 consolidado no campo democrático e progressista, ao obter um aumento de 38% no número de prefeituras conquistadas ante 2022. Esse balanço que nós fazemos das eleições municipais, que é um balanço da recuperação do PT, né, porque desde 2016 nós vemos sofrendo perseguição, seja com aquele impeachment do golpe contra a presidenta Dilma, seja das prisões da Lava Jato, a prisão injusta e ilegal do presidente Lula, a gente vem recuperando o terreno e mostrando a resistência, a resiliência do nosso campo progressista e principalmente também do PT. O PT administrará 252 cidades a partir de 2025, inclusive a capital do Ceará, Fortaleza. E nas câmaras municipais, o partido elegeu 550 representantes a mais que 2020, com um total de 3.118 vereadores vitoriosos em todo o país. Um crescimento considerado bastante significativo pela direção nacional diante de um contexto de intensos ataques com mentiras e violências por parte da extrema-direita. Após todo o trabalho desempenhado no processo eleitoral, a direção nacional do PT, juntamente com a Fundação Perseu Abramo, realizou um importante evento político para já se preparar para o futuro, principalmente visando as eleições presidenciais de 2026. Nos dias 5 e 6 de dezembro, foi realizado em Brasília o Seminário Nacional A Realidade Brasileira e os Desafios do Partido dos Trabalhadores, com o objetivo central de refletir sobre o Brasil atual e traçar estratégias para fortalecer o partido diante de um cenário político complexo. Prefeitos, vereadores, parlamentares, dirigentes e militantes marcaram presença e participação efetiva nas 4 mesas de debates sobre temas de grande relevância. Está na hora da gente pensar e revisitar o nosso povo, de norte a sul, de leste a oeste, esse país. Talvez tenha sido a experiência mais interessante que nós, enquanto partido político, pudemos fazer. Eu tenho certeza que até hoje o Lula governa a partir do povo brasileiro. Esta tarefa de reconstrução coloca para as nossas direções municipais, nos estados, aqui em Brasília, na nacional, coloca-nos o desafio de nos reconectarmos sempre e de maneira permanente com os sonhos e com as expectativas do povo brasileiro. Para nós colocarmos toda a energia, toda a nossa disposição para colocarmos e realizarmos estes debates, Brasil afora, para que esta força seja canalizada, seja impulsionada e seja viabilizada com projetos a serem aprovados na Câmara e no Senado Federal. No dia 7 de dezembro, o Diretório Nacional do PT realizou a sua última reunião do ano, dando a largada para a realização do processo de eleições diretas, o PED, em 2025, para a renovação das direções municipais, estaduais e nacional do partido. Nesse encontro, o Diretório Nacional aprovou a resolução de calendário e diretrizes para o PED 2025. Todo o processo, que incluirá encontros, debates, reuniões em todas as instâncias do PT, culminará com a votação no dia 6 de julho de 2025 em todas as cidades em que o partido está organizado. Como parte do lançamento do PED 2025, o PT também deu início a uma campanha nacional de filiação para dar oportunidade a quem deseja votar e ser votado no processo e que ainda não se filiou ao partido. A campanha nacional de filiação termina no dia 28 de fevereiro de 2025. Em 2025, o PT irá comemorar os seus 45 anos de fundação, uma data histórica que deverá ser celebrada com um grande evento político e cultural nos dias 21 e 22 de fevereiro, na cidade do Rio de Janeiro. 2024 foi um ano de transformação e reconstrução.
E aqui, na comunicação do PT, estivemos juntos e juntas nos principais momentos do governo Lula, trazendo a cobertura completa dos principais fatos políticos nas redes sociais, no site, na TV e na Rádio PT. Acompanhamos a ampliação do programa Bolsa Família, responsável por tirar milhões de famílias da fome no governo Lula, e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, a maior reforma da história do país. Também registramos o lançamento do programa Pé de Meia, um incentivo financeiro que garante uma espécie de poupança para estudantes cadastrados no CadÚnico, além do relançamento da Farmácia Popular, da criação do programa Escola em Tempo Integral, do Desenrola e do programa Cisternas, esse último destinado para famílias rurais de baixa renda, além de outros projetos essenciais para a população brasileira. Tudo que foi planejado a gente fazer até agora está cumprido. Tudo. A gente primeiro precisou criar novos ministérios, recolocar os ministérios que já existiam. A gente precisou repor muitos postos de trabalho que estavam defasados. Então, veja, nós fizemos o PAC. Nós lançamos todos os programas que tinham que ser lançados. E eu tenho dito para meus ministros, nós já plantamos. Agora, 2025 é ano da colheita. Estivemos juntos também em muitos momentos de vitória, como nas eleições municipais de 2024. A de 2024 mostra um processo de reconstrução do PT no processo eleitoral local. Desse ano, ganhamos novos companheiros e companheiras, um apoio fundamental para reforçar nosso compromisso com a verdade e com os valores democráticos. Trabalhamos a todo vapor para levar até você uma programação renovada com informação de qualidade para todas as idades. Por isso, a comunicação do PT agradece a todos os brasileiros e brasileiras que estiveram com a gente ao longo desse ano tão importante. Boas festas e até 2025. Comunicação PT. Aqui brilha uma estrela. Boa tarde para todo mundo. Sigam a TV PT nas redes sociais e acompanhem a Rádio PT e o PT Sat, canal 1313. Um alô também para a Lúcia e Nayane, que apresentam diariamente esse jornal junto com a gente em língua brasileira de sinais. Eu falo ao vivo do estúdio da Rede PT de Comunicação. E você pode participar ao vivo e fazer esse jornal junto com a gente. Comente e envie sua mensagem e sugestão aqui no chat do YouTube. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade da TV PT. A gente abre essa edição de hoje falando sobre a importância de políticas afirmativas para a população negra. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa com a Janaína Fernandes, que é secretária adjunta da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT. Cadê ela aqui na tela, pessoal? Olha só, boa tarde então, Janaína. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todas e todas que estão nos acompanhando por esse instrumento potente que é a TV PT, que comunica para toda a população brasileira. Que honra estar aqui com vocês. Janaína, eu queria começar perguntando para você... Você consegue me ouvir? Tô te ouvindo perfeitamente. Está me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Agora eu tô ouvindo vocês. Agora sim. Janaína, queria começar te perguntando quais foram os principais avanços aí conquistados através de políticas afirmativas para a população negra aí nesses últimos anos? Matheus, eu acho que a gente está aqui com um problema tecnológico, né? Infelizmente, a tecnologia tem desses imprevistos. Você consegue me ouvir bem agora? Estou te ouvindo perfeitamente, Janaína. Tá. Bom, então, as políticas de
afirmativas elas têm contribuído, né, na vida da população em vários aspectos, né? E eu aqui destaco 3 especificamente, né, que é o acesso à educação, né, o acesso ao mercado de trabalho, e um outro aspecto que é a valorização da cultura, né? Na educação, a lei de cotas do ensino superior, né, e a reserva de vagas para afrodescendentes e indígenas em universidades públicas e privadas, que isso tem contribuído significativamente, né, nas oportunidades educacionais, por exemplo, e a gente, quando olha para a estatística, levando em consideração a UNB, né, que eu estou aqui em Brasília, que em 2003 ela tinha 2%, né, de negros e negras, e em 2020 a gente vai para 47,8%. Então, o acesso à educação, né, essa política de ação afirmativa é um instrumento que gera um resultado significativo. E no acesso ao mercado de trabalho, a Lei 12.990 de 2014, que reserva 20% das vagas em concursos públicos, né? E no que diz respeito à questão da cultura, né, a valorização da cultura, são as políticas e ações afirmativas que contribuem, né, para as pessoas negras, quilombolas, com deficiências, indígenas e mulheres na formação da própria sociedade brasileira, levando em consideração esses seus contextos históricos. Então, dos muitos que a gente tem de contribuição das ações afirmativas, eu destaco hoje especificamente esses 3 pontos: educação, trabalho e cultura. Janaína, você acabou comentando essa questão das cotas também no serviço público, né, de 20%, e a gente sabe que está correndo aí na Câmara, enfim, no Congresso, um projeto do qual a Carol D'Artora, que é do PT do Paraná, é relatora, para aumentar essa cota de 20% para 30%, e também incluindo aí quilombolas, enfim. Qual a importância que você vê desse aumento da cota na questão da representatividade no Brasil? Bom, primeiro que é uma necessidade, né? Isso é uma questão urgente de reparação, né? A ampliação dessa porcentagem, ela é uma das necessidades mais urgentes desse momento. E ontem, inclusive, coincidentemente, pautando isso aqui agora, eu participei na comissão que cuida dessas questões indígenas, né, de uma audiência pública na qual a relatora do projeto, a deputada federal Carol D'Artora, fez a relatoria, né, essa proposta, desse projeto, durante essa audiência pública, e de forma muito, eu poderia dizer aqui, desrespeitosa, um dos parlamentares presentes, né, da bancada do PL, após a leitura da relatoria, simplesmente pediu vista, né, do relatório, se levantou e se retirou da audiência, né, de forma muito desrespeitosa com todos os presentes, principalmente uma bancada indígena que estava lá no momento acompanhando, não levando em consideração a importância que tem o projeto e nem sequer fazendo uma argumentação de por quais razões eles estavam pedindo vistas e em que pontos estratégicos eles não concordavam, ou simplesmente é um não concordar por não concordar, levando mais em consideração a polarização do que a própria importância que esse projeto tem para a nossa população negra, os indígenas, os quilombolas e os demais públicos que seriam cobertos por essa ampliação das cotas. Aqui você comentou essa questão aí da dificuldade do diálogo no parlamento brasileiro. Quais são os maiores desafios aí enfrentados na implementação de políticas afirmativas no Brasil? As políticas de ações afirmativas, elas são vários desafios, né? Antes da gente chegar na implementação, tem todo um contexto que passa pelo racismo institucional, pelo próprio racismo estrutural, a argumentação de que as políticas elas são discriminatórias, não são de forma adequada para lidar com as desigualdades raciais, o próprio desequilíbrio entre o que é igualdade e os direitos individuais, né, e a importância de encontrar esse equilíbrio na promoção da igualdade racial e a garantia dos direitos, a própria falta de conscientização, né, é um dos pontos que eu também destaco
aqui como um dos grandes desafios para implementar as políticas públicas, né? Um outro contexto são as subrepresentações, que eu acho que é um dos aspectos que também dificulta tudo isso. E tem um ponto, né, que eu acho que é importante contextualizar aqui, no que diz respeito às questões das cotas, né, como quando essas pessoas elas acessam esses espaços através das cotas, como eles passam a ser visto, né, a ser estereotipado. Então, são muitos desafios, para além dos desafios da implementação, o que antecede, né, todo um processo de desestrutura, de falta de consciência para as implementações. E no processo da própria elaboração e implementação, que são outros desafios maiores, né, que passa também pelo racismo institucional, com relação à gestão, de como é que a gente está preparado para estar nesses lugares, como os governos enxergam as políticas e ações de afirmativa, elabora quais são as reais intenções de implementar essas políticas, se ela versa realmente por garantir uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas. Janaína, e como a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT tem organizado a atuação do partido e no que diz respeito à promoção da igualdade racial? Matheus, eu vou começar te dizendo que eu sou um dos grandes frutos da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, né? Eu venho de Pernambuco, eu sou de uma cidade chamada Paudalho, é a primeira cidade da Mata Norte pernambucana, e eu costumo sempre me utilizar como próprio instrumento, né, de quanto a gente investir nas secretarias e os setoriais, ela é importante. Através da Secretaria de Combate ao Racismo, eu consegui, né, na minha atuação, ocupar lugares estratégicos que perpassou gestões municipais, gestões estaduais e agora numa atuação no governo federal, mais precisamente no Ministério da Igualdade Racial. E aí eu quero te responder dizendo o seguinte: a forma como a própria Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, ela se estrutura dentro do PT, nos dá, né, essa condição da gente se organizar pelo Brasil, nos estados, nos municípios, através dos coletivos, né, galgando os espaços internos para ocupar os espaços estratégicos, né, que é a direção, que é a própria executiva, de onde as decisões elas são tomadas, e a secretaria, mesmo com os grandes desafios que a gente sabe que o PT é um reflexo da sociedade e traz consigo também alguns comportamentos, né, como machismo, racismo e outras questões, ela tem atuado de forma, né, muito incisiva, né, e isso quando a gente cria instrumentos como o Fórum Nacional de Mulheres Negras petista, quando a gente se incorpora à rede de parlamentares negros, que envolve as secretarias de combate ao racismo dos partidos da base do governo, né, quando ela investe na formação nos coletivos estaduais, nos coletivos municipais, né, no próprio coletivo nacional, nessa transversalidade da política, tentando dar um suporte, né, para os nossos parlamentares negros, no que diz respeito às pautas que interessam a população negra, mas também fortalecendo muito esse momento do debate sobre o antirracismo. Então, a Secretaria ela tem atuado internamente, né, e externamente nesse sentido, e a gente pode enxergar desse contexto bons resultados, né, um aumento na bancada da bancada negra do PT, né, um avanço nos resultados eleitorais municipais, nas próprias assembleias legislativas e também internamente, né, dos espaços que a gente vem atuando e ocupando no PT. Janaína, você acabou citando aí na sua fala a questão do machismo, do racismo, e também citou alguns exemplos da articulação das secretarias, e exatamente sobre isso eu queria te perguntar uma coisa. A gente sabe que por conta do machismo a mulher negra acaba sofrendo duplamente, né, por conta desses dois preconceitos. E quais as políticas estão sendo pensadas especificamente para as mulheres negras? Bom, eu costumo dizer que as políticas
para as mulheres, elas são transversais, né? Então, todas as ações que envolvem mulheres, né, pelo governo federal, a gente sempre tem a preocupação de beneficiar aquelas pessoas, né, que os dados sempre estão nos mostrando que elas são as que mais precisam. E quando a gente vai analisar qualquer dado no governo, a gente começa identificando que tem uma população que ela está sempre acometida, né, algumas vulnerabilidades, e essa população é sempre a população negra. E quando a gente vai para o recorte de gênero, a gente identifica que são as mulheres. E quando a gente vai para dentro do debate com as mulheres, a gente identifica que são as mulheres negras que estão sempre nos dados negativos. Então, todas as ações que o governo federal vem implementando, versa nesse momento para as mulheres, ela envolve um recorte direcional para as mulheres negras. E aí eu quero citar uns programas aqui do próprio Ministério das Mulheres, como o programa Mulher Viver Sem Violência, o próprio 180, o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, a Casa da Mulher Brasileira, a Casa da Mulher Indígena, que é um programa importante também, o programa Proequidade de Gênero e Raça, o Brasil Sem Misoginia, né, e organismo de políticas para as mulheres. Então, a política para as mulheres ela é transversal, mas nós, mulheres negras, estamos sempre lembrando, né, ao governo federal, aos próprios instrumentos sociais que a gente tem, da importância de priorizar e de criar políticas que contribuam, né, para um resultado significativo na vida das mulheres negras, que são as que estão mais acometidas nesse momento, ao maior número de vulnerabilidades, sem falar no contexto da violência. Janaína, para finalizar, uma última pergunta, então, eu queria te pedir para você fazer um balanço das políticas de combate ao racismo nesse terceiro mandato do presidente Lula. Ah, que bom você perguntar, né? Eu cheguei para o Ministério da Igualdade Racial bem recentemente, eu estou aqui em Brasília, acho que basicamente há alguns meses, e tenho acompanhado diretamente algumas ações que têm sido implementadas, né, pelo governo federal, através do Ministério da Igualdade Racial, através do que a gente chama do pacote pela igualdade racial. E eu destaco alguns pontos aqui especificamente, né, que é o próprio Aquilomba Brasil, que é formado por um conjunto de medidas que englobam diversos setores que são voltados à promoção de direito para a população quilombola, o grupo de trabalho interministerial para o Programa Nacional de Ações Afirmativas, e que eu acho que tem dois, né, que eu chamo que é o nosso xodó, né? Primeiro, o grupo de trabalho de enfrentamento ao racismo religioso e o nosso grande Programa Nacional de Juventude Negra Viva, né, que é um programa com foco na redução de homicídios e vulnerabilidades para a juventude negra, né? Esse programa ele também tem um foco com geração de oportunidades e de ampliação da sabedoria dos territórios, do que vem das periferias e dos seus territórios na prática. Então, tem muitos outros que a gente poderia citar aqui, como o PNGTAC, PFA, mas destaco esses especificamente como sendo um dos programas prioritários que o governo federal vem dando uma massificação, né? Vem priorizando mais especificamente. E ano que vem a gente tem entregas importantes, como a própria conferência, né? A conferência, né, que está sendo pensada para julho do ano que vem, e que eu acho que em algum momento a gente volta aqui para falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão da própria conferência. Acho que é uma pauta para um próximo programa, para a gente falar sobre o tema, o que a gente está pensando para discutir sobre a Conferência Nacional, algumas etapas que irão acontecer, como as conferências temáticas e outros. Janaína, queria agradecer então sua participação e desejar sucesso aí nessa luta e nessa missão na Secretaria de Combate ao Racismo do PT. Olha, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, de participar, né? Eu considero que é extremamente importante
a TVPT para a gente comunicar aos nossos filiados e filiadas, né, a importância de estar atualizados e atualizadas, de acompanhar todas as notícias do partido, compreendendo que o Partido dos Trabalhadores é o maior instrumento, né, de transformação social que a gente tem hoje. Ele é urgente e necessário. Então, é uma honra estar aqui e estou à disposição para outras oportunidades. Muito obrigada. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Rádio. Eu gosto de rádio. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. Oi, aqui é Gleice Hoffmann. Estou sintonizada na Rádio PT e com vocês. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. Sou Dilma Rousseff e você está sintonizado na Rádio PT. A Rádio PT está no ar 24 horas, trazendo as últimas notícias, análises e a programação que a militância tanto espera. Programas diários como Notícias do PT e o jornal PT Brasil seguem ampliando sua voz, além de podcasts que já ultrapassaram 4.600 episódios. Você que está ouvindo a Rádio PT, continue sintonizado ou sintonizada. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. Seus discursos, pronunciamentos e entrevistas estão lá em radio.pt.org.br/Lula. Aqui é o Gilmar Tato e eu estou na sintonia da Rádio PT. Seja pela rádio online, pela nossa rádio agência ou nos podcasts, a Rádio PT está presente em todas as plataformas. E você, claro, é parte fundamental desse crescimento. Gente, eu quero agradecer de coração os nossos ouvintes da Rádio PT pelo acompanhamento. Com você, a Rádio PT não para de crescer. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. Em 2 anos de reconstrução do Brasil, o governo do presidente Lula tem intensificado os esforços no combate ao desmatamento e aos incêndios florestais no Brasil. Com recordes históricos de investimentos e iniciativas de preservação ambiental, o governo busca mitigar os impactos da emergência climática que afetam grande parte do país. Uma das primeiras estratégias do governo no combate ao desmatamento foi a retomada do Fundo Amazônia, que em 2023 aprovou 1 bilhão e 300 milhões de reais em projetos e chamadas públicas. Esse foi o maior volume de aprovações em 15 anos de existência do fundo, que também voltou a receber doações, somando 726 milhões de reais contratados no período. Outro destaque é o programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia, lançado em abril deste ano. A iniciativa prevê o investimento de 730 milhões de reais para ações como monitoramento, prevenção e desenvolvimento sustentável em 70 municípios prioritários. Desse total, 600 milhões vêm do Fundo Amazônia e 130 milhões do programa Floresta Mais. Durante o lançamento, o presidente Lula destacou que essas ações são fundamentais para atingir a meta de desmatamento zero até 2030, enquanto fortalecem a economia local e preservam os biomas. Aqui nós estamos abrindo a cortina. Está começando o espetáculo do cumprimento da nossa tarefa de que a gente vai cuidar da Amazônia como se ela fosse a coisa mais importante existente no planeta Terra, porque cuidar da Amazônia significa cuidar da vida, significa cuidar dos nossos indígenas, dos nossos pescadores, dos nossos seringueiros, das pessoas que vivem dali. Paralelamente ao trabalho do governo federal no combate ao desmatamento, no Congresso Nacional, os parlamentares do PT também atuam para pautar leis sobre o tema.
O deputado federal Nilton Tato, membro da Comissão de Meio Ambiente e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, em entrevista ao programa Café PT, destaca a necessidade de uma legislação mais rígida para quem comete crimes ambientais. Enquanto coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, nós elaboramos um documento e encaminhamos aos líderes dos partidos e também ao presidente Lira e ao presidente Pacheco, elencando um conjunto de projetos de leis que deveriam ser votados e aprovados na Câmara. Basicamente, são projetos, primeiro, uma que aumenta as penas, e para aqueles que cometem um crime ambiental, que provocam os incêndios, mas também para os proprietários que não cuidam da sua propriedade, ou que provocam esse fogo, ou que deixam provocar o fogo. A emergência climática, no entanto, foi um dos maiores desafios enfrentados nesses 2 anos do governo Lula. De acordo com estudos divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, as condições meteorológicas extremas aumentaram em até 20 vezes a probabilidade de eventos como os incêndios na Amazônia, registrados entre março de 2023 e fevereiro de 2024. O enfrentamento dos incêndios florestais também foi intensificado. Em 2023, primeiro ano do governo Lula, o orçamento do Ministério do Meio Ambiente para essas ações foi ampliado de R$ 192 milhões para 206 milhões. Além disso, medidas provisórias, como a MP 1258, destinaram mais de R$ 50 milhões para o combate a incêndios na Amazônia, Pantanal e outras áreas críticas, recursos aplicados na contratação de brigadistas, compra de equipamentos e viaturas, além de campanhas de conscientização. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Obrigado pela sua companhia e participação. Amanhã a gente se encontra aqui no mesmo horário. Continue com a gente pelas redes. Tchau!